A paz do Senhor para os irmãos. Estamos aqui mais nesta lição, estudando mais uma vez a palavra de Deus. Estamos aqui nessa live para, junto com os irmãos, aprendermos a nossa lição da escola dominical. Antes de nós iniciarmos, vamos fazer uma oração para Deus abençoar você, para Deus abençoar o seu lar, a sua família. Convide os seus amigos, convide os seus vizinhos, compartilhem esse vídeo para que a palavra de Deus possa alcançar mais vidas neste momento difícil que estamos vivendo. Traga também a sua Bíblia, a sua revista, se você tiver, e juntos vamos estudar essa lição tão importante para a nossa vida. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por este momento que estamos aqui na tua presença. Venha abençoar as famílias, venha abençoar os lares que estão sintonizados neste canal. Que o Senhor possa, Senhor, abrir os nossos corações, o nosso entendimento, para aprendermos a tua santa e gloriosa palavra. Estudarmos mais uma lição da nossa escola dominical. É a lição de número 9, cujo tema é o seguinte: um chamado à adoração e um alerta. Nosso texto áureo diz o seguinte: ó, vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Salmo de número 95, versículo 6. Nossa verdade aplicada: a adoração envolve cântico, alegria, reverência, proclamação, mas também obediência. Vamos ler os objetivos da lição, que são os seguintes: mostrar que o Salmo 95 é um convite à adoração, e entender que é adoração verdadeira dentro dos objetivos. Alertar que é preciso estar atento à palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos ler também o nosso texto de referência, que se encontra no Salmo de número 95. Diz assim o versículo 1: vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-los com salmos, porque o Senhor é Deus, grande e Rei, grande acima dos céus. Não endureçais os vossos corações como em Meribá e como no dia da tentação no deserto, quando os vossos pais me tentaram, provaram e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento nos meus caminhos. Salmo de número 95, que é o texto base desta lição de número 9 que vamos estudar nesta noite. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar todos nós durante este estudo, que certamente Deus vai falar ao teu e ao meu coração nesta noite, durante a exposição desta lição que vamos estudar nesta noite. Como já foi lido, lição de número 9, um chamado à adoração e um alerta. Na lição de hoje, vamos meditar sobre o Salmo 95 e também o Salmo de número 81. Ambos são um convite à adoração e também uma exortação à obediência ao nosso Deus. Adorar a Deus e estar em sua presença é um privilégio, irmãos, muito acima de nosso merecimento. Só através do sangue inocente do Filho de Deus é que podemos alcançar esta graça que, infelizmente, poucos a desfrutam em nossos dias. São tantas as distrações, são tantos os envolvimentos diários durante a nossa vida aqui nesta terra, que muitos não desfrutam desse privilégio maravilhoso de adorar ao Senhor, de entrar na sua presença. Imagine uma determinada situação, em nossos dias. Vamos imaginar, um cenário desse jeito que vamos dizer para vocês. Vamos supor que você, seja convidado
a comparecer à presença do presidente da República diariamente para conversar com ele? Como você se sentiria? Como as pessoas ao seu redor se comportariam diante de tal situação? Para a maioria das pessoas seria uma honra ter esse encontro com a maior autoridade do país, sendo nós pessoas comuns, sem qualquer envolvimento político. Diante desse cenário pouco provável para a maioria de nós, podemos meditar na grande graça de Deus em nos conceder, através do sacrifício de Jesus, acessar a presença do Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Criador dos céus e da terra. O nosso Deus, o Deus que nós servimos, é infinitamente maior do que qualquer autoridade humana. Não precisamos marcar audiência, mas temos pleno acesso à sua presença. Ele mesmo nos convida no Salmo de número 95, o Salmo tema desta noite, versículo 6, que diz assim: ó, vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Isso é muito mais do que um sacrifício, irmãos. É muito mais do que uma religiosidade. É um privilégio concedido a todos que estão em Cristo. Será que eu e você desfrutamos desta rica oportunidade que o próprio Deus reservou para os seus fiéis? É o que diz o Salmo de número 33, versículo 1. Leiamos, abra sua Bíblia, acompanhe a leitura bíblica que nós vamos ler durante a exposição desta lição. Salmo de número 33, versículo 1 diz assim: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Deus reserva aos retos, aos fiéis, aos seus santos, a adoração, o louvor. Isso é um privilégio que nós temos de entrar na presença de Deus sem marcarmos audiência, livre acesso, porque Jesus conquistou isso na cruz do Calvário. Que possamos fazer como o salmista Davi, no Salmo de número 55, que diz assim no versículo 17: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei, clamarei e ele ouvirá a minha voz. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, que está sempre disponível para nos ouvir, para nos atender, para aceitar a nossa adoração e o nosso louvor. O Salmo de número 95, originalmente não possui título e nem autor, porém podemos com toda certeza atribuí-lo ao rei Davi, conforme diz a carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 7, que diz: determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, depois de tanto tempo, como antes fora dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, fazendo uma clara referência aos versículos 7 e 8 desse salmo que estamos estudando nesta noite. Davi sentiu imenso prazer em adorar o Senhor e se dedicou ao trabalho de incentivar, organizar e conduzir o culto a Deus em Israel. O Salmo 95 é uma chamada à adoração e também tem um contraste interessante. Ou abrimos o coração para dar ao Criador a sua devida honra, ou endurecemos os corações e viramos as costas para ele. Este é o alerta que o Salmo faz. O título dessa lição nos diz sobre um alerta, né? Esse alerta que acabamos de comentar com os irmãos. Esse é o alerta desse Salmo: não endurecermos o nosso coração e não darmos a glória devida ao Senhor, Criador do céu e da terra. Deus fez tudo para que eu e você pudéssemos ter acesso à sua presença, que foi impedida pelo pecado. Mas hoje nós temos essa liberdade com o nosso Pai. No tópico 1 diz assim: um convite à adoração. Todo cristão deve ou deveria saber que nós temos uma missão e um propósito bem distinto e exclusivo.
é o que nos diferencia das demais pessoas que não estão firmadas em Cristo e não se comprometem com Ele. Mas qual é essa missão que estamos falando e qual é esse propósito? Antes de nós respondermos esta pergunta, é necessário entender a diferença entre missão e propósito. Embora tenham um significado semelhante e a princípio ser fácil diferenciação, mas na prática observamos que não é tão fácil assim diferenciar essas duas palavras. Vamos tentar explicar, irmãos, de uma forma prática para os irmãos entendermos a diferença de missão e de propósito. Missão tem a ver com metas e objetivos corporativos a serem alcançados. Geralmente as empresas divulgam a seus funcionários através de cartazes, fixados, a missão da empresa, a razão pela qual ela funciona, ela existe para informá-los e estimulá-los. A igreja também tem a sua missão. Essa foi dada por Jesus Cristo antes de subir aos céus. É o que nós podemos ver no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Observe que essa missão foi dada ao corpo da igreja, ou seja, essa missão é corporativa. Ele também estabeleceu aos seus discípulos metas a ser cumpridas, é o que diz lá em Atos capítulo 1, versículo 8, leamos a palavra de Deus, que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esta é a missão da igreja, esta é a missão do corpo de Cristo, pregar o Evangelho a toda criatura, a todos os povos, a todas as pessoas. Agora vamos ver sobre propósito. Embora com significado semelhante, propósito está mais relacionado a fatores pessoais, individuais, foge um pouco do âmbito geral e corporativo, mas está diretamente ligado ao sucesso ou ao fracasso em atingir ou alcançar uma missão ou objetivo. Em outras palavras, é como se você se disciplina, é como você se organiza para atingir uma meta ou missão. Em termos espirituais, é o caminho que escolhemos para chegar ao nosso destino final. Nosso propósito é fazer tudo para a glória de Deus e também cumprir a nossa missão aqui na terra de levar o Evangelho a toda criatura adorando a Deus. É o que diz a carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 1, versículo 11, que diz assim: se alguém fala, fale como entregando os oráculos de Deus. Se alguém ministra, ministre segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém, assim diz o texto. Na verdade, Deus nos criou para adorá-lo. Esse é o nosso propósito maior. E diz assim o livro de Isaías, capítulo 43, versículo 21, esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Então nós fomos criados por Deus para adorá-lo, para estar em sua presença constantemente. Nem o pecado pôde impedir esse propósito divino para o homem, pois em seu Filho Jesus a adoração foi restaurada e nos tornamos templos de Deus, conforme o plano original do Senhor. Lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, 16, diz assim, confirmando: Deus, não sabeis que sois santuários de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Nós somos o templo de Deus, nós somos o santuário de Deus, fomos criados para que Deus habitasse em nós e nós pudéssemos louvá-lo e adorá-lo com as nossas vidas.
Vamos agora passar para o tópico 2, que diz assim: entendendo o que é adoração. Uma vez visto esse chamado à adoração, vamos procurar entender o real conceito desta palavra. No tópico 2.1, o comentarista faz uma importante observação sobre esse tema, muito mal compreendido em nossos dias. Vamos ler o texto? Diz assim: o conceito de adoração, por vezes, é confundido com a ideia de apresentar alguns cânticos ou participar de algum culto. No entanto, adorar vai além do que simplesmente um louvor ou participação de um culto. Na verdade, conforme a palavra de Deus, toda a nossa existência deveria estar comprometida com uma vida de louvor e adoração. E é nesse ponto que entra o propósito que vimos no tópico anterior. Quais os mecanismos ou meios que utilizamos para que tenhamos sucesso em adorar o nosso Deus da forma que Ele requer? Esses métodos ou disciplinas vão ser fundamentais para que possamos adorar a Deus de acordo com a sua vontade para nós. Uma vida de oração, santificação, jejum, meditação na palavra de Deus, são propósitos que podemos traçar a fim de cumprirmos o nosso propósito maior de adorar ao Senhor e também cumprirmos a nossa missão de anunciarmos o Evangelho a todos os povos. Embora, irmãos, seja totalmente possível e acessível a todos aqueles que estão em Cristo, não pode ser feito de qualquer maneira. Nesse ponto, muitos pecam, muitos erram, querem adorar a Deus da sua forma, da sua maneira, de qualquer jeito. Porém, a Bíblia nos afirma que só tem uma maneira de adorar a Deus. É que nós lemos no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, que diz assim o texto: Deus é Espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Esse versículo também, dentro desse contexto, é melhor compreendido quando comparamos com 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, que diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Concluímos assim que a adoração é muito mais do que um momento de culto e deve ser o nosso modo de vida. Como diz o versículo anterior, é mais do que meras emoções ou esses movimentos inférteis, improdutivos, que não produzem mudança nenhuma na vida das pessoas. Adorar a Deus não se restringe a um lugar, como Jesus ensinou a mulher samaritana, mas nós, como santuário de Deus, somos os verdadeiros templos de adoração. No tópico 2.3, tem uma palavra de William Temple, que diz assim: adoração é a submissão de todo o nosso ser a Deus, é tomar consciência da sua santidade, é o sustento da mente com a sua verdade, ou seja, a constante meditação em sua palavra, é a purificação da imaginação por sua beleza, é a rendição da vontade a seus propósitos, ou seja, o propósito divino para nós que é adorá-lo. Lendo ainda a conclusão desse tópico, nós podemos ler o seguinte: para entender a adoração, é preciso ter atitudes que contribuam para uma verdadeira adoração. Vamos agora para o tópico 3, cujo título é o seguinte: é preciso estar atento à palavra de Deus. Conforme estudamos nas lições passadas, tudo que foi registrado na Bíblia foi escrito para aviso nosso. Os erros de nossos irmãos do passado servem de alerta para tomarmos cuidado e não cometê-los. É o que diz 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, já lido nas lições anteriores. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. No versículo 8 e 9 do Salmo 95, o salmista relembra a passagem do povo de Israel quando peregrinava pelo deserto, na região de Refidim. Leamos o texto desse salmo que traz à memória este momento do deserto que o povo viveu, que diz assim: não endureçais o vosso coração, como em Meribá,
E ainda como aquele dia em Massá, no deserto, quando vossos pais me desafiaram e me puseram à prova, embora tivessem visto os meus grandes feitos. O salmista relembrou quando o povo de Israel tinha sido libertado por Deus do cativeiro egípcio. Eles tinham presenciado muitas maravilhas no deserto. Eles tinham essas maravilhas, eles observaram no deserto. Eles eram guiados de dia pela nuvem e pela coluna de fogo à noite. Já tinham passado a seco pelo Mar Vermelho, colhiam diariamente o maná do céu. Também o Senhor tornou doce as águas de Mara. O povo insatisfeito começou a reclamar de Moisés, começou a reclamar do maná que caía do céu. Deus então mandou cordonizes para satisfazer o desejo deles de comer carne. Enfim, chegaram ao deserto de Sim, região de Refidim. Lá o povo de Israel continuou a murmurar contra Moisés, porque lhe faltava água. Esqueceram-se das maravilhas e da providência de Deus. Continuaram então a reclamar e a murmurar. Deus então ordenou que Moisés ferisse a rocha com seu bordão, para que ali brotasse água daquela rocha. É o que diz o texto em Êxodo capítulo 17, versículos 6 e 7. Leamos o texto que diz assim: eis que estarei à tua espera no alto da rocha, no monte Horebe, e baterás na rocha, e sairá dela água, e o povo dela beberá. E Moisés assim fez na presença dos anciões de Israel, e deu àquele lugar o nome de Massá e Meribá, porque ali os israelitas protestaram e puseram o Senhor à prova, questionando: o Senhor está mesmo entre nós ou não? Ou seja, o povo esqueceu-se das bênçãos de Deus, das maravilhas que eles tinham presenciado no deserto. A nuvem de dia, a coluna de fogo os guiava pelo deserto. Diz a palavra de Deus que as suas roupas, que as suas sandálias não se desgastaram durante a peregrinação. Deus os sustentou com maná do céu. Deus os fez passar a seco pelo Mar Vermelho. Muitas maravilhas Deus operou, fez brotar a água da rocha, e mesmo assim eles continuaram com seus corações endurecidos. Que isto sirva de lição para nós. Este é o alerta que o salmista nos faz, para não nos esquecermos das bênçãos de Deus sobre nós. Agora vamos meditar um pouquinho no Salmo de número 81. Vamos também meditar neste Salmo, que como o Salmo de número 95, também nos exorta, nos convida ao louvor e também nos exorta à obediência. Neste Salmo, Salmo de Asaf, Asaf lembra o povo da libertação da escravidão no Egito. É o que diz o versículo 6 desse Salmo. Leamos: livrei da carga o seu ombro, as suas mãos ficaram livres dos cestos. Porém, Deus não deixa de fazer a seguinte exortação, que está também no versículo 8 e 9 deste Salmo, que diz assim: ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Ó Israel, se me escutasses, não haverá em ti Deus estranho, nem te prostrarás ante um Deus estrangeiro. Tem pessoas que não compreendem a exortação de Deus. Não podemos esquecermos que Deus nos trata como filhos. E assim como um pai zeloso, como um pai que cuida e que ama os seus filhos, Deus nos corrige. Deus também nos corrige para o nosso próprio bem. Mesmo que a princípio isso nos doa, mesmo que a princípio essa correção venha doer em nossas vidas, mas no final é para nos livrar de sermos condenados como este mundo que, segundo a palavra de Deus, jaz no maligno. Assim como Deus exortou o povo de Israel no deserto para que eles se corrigissem das suas más atitudes,
ele ainda continua a exortar a sua igreja para que nós não nos desviemos da sua vontade. É o que diz a carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 6 e 7. Pois o Senhor corrige ao que ama e açoita todo o que recebe por filho. É para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como filhos, pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Deus também alerta o povo sobre a idolatria e diz assim no versículo 9 desse salmo: não haverá em ti Deus estranho, nem te prostrarás a um Deus estrangeiro. O apóstolo Paulo também exortou na sua carta aos Coríntios, que diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Agora é bom realçar bem, irmãos, que a idolatria não é só adorar imagens, conforme alguns pensam, mas tudo que assume o lugar de Deus na nossa vida, tudo que assume o lugar de Deus na nossa vida é também idolatria. É o que diz o tópico 1.2 desta lição. O comentarista faz essa declaração assim, engana-se quem pensa que idolatria está relacionada apenas a imagens. É preciso afastar-se de tudo aquilo que possa tomar o lugar de Deus. Infelizmente, no versículo 11 desse salmo de Asaf, ele descreve a triste declaração de Deus a respeito do seu povo, que está lá no versículo 11, que diz assim: mas o meu povo não ouviu a minha voz, Israel não me quis. Vamos fechar esse estudo, dessa lição com estas seguintes reflexões. Será que nós temos resistido à voz de Deus, não dando crédito à sua palavra? Será que nós temos priorizado Deus na nossa vida? Será que nós temos nos esforçado para estabelecer metas, propósitos que nos conduzam numa vida dedicada à adoração? Israel contemplou tantas maravilhas de Deus no deserto, contudo seus corações permaneceram endurecidos pela murmuração e idolatria. Que isso sirva de exemplo para nós, a igreja do Senhor Jesus. Fiquemos com esse maravilhoso convite do salmista que lemos no início dessa lição. Vinde, adoremos e nos prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. É o Salmo 95, versículo 6. Meditemos nesse versículo, irmãos, que possamos fazer como salmista, atender o convite de Deus a adorá-lo, a nos prostrar diante dele. Eu costumo falar, irmãos, que o lugar mais sublime, o lugar mais nobre aqui na terra que nós podemos estar é prostrado na presença de Deus, é ajoelhado diante do Senhor, nosso Deus e Salvador. É o lugar mais exaltado, é o lugar mais alto que nós podemos atingir aqui na terra, é na presença de Deus, é ajoelhado, prostrado em sua presença, adorando o teu santo nome, porque o nosso Deus merece o nosso louvor, merece a nossa dedicação. E assim nós concluímos esta lição. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar a sua casa, que Deus possa abençoar a sua família, que nós tomemos o exemplo do salmista, que nós tomemos o exemplo também do povo de Israel, que não foi grato ao Senhor, que não reconheceu a Deus, as maravilhas que operou e não adorou ao Senhor como Deus requer. Que nós possamos tomar isso como exemplo e seguirmos o caminho correto e seguirmos o caminho da adoração. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por este momento que estivemos aqui aprendendo a tua palavra. Venha abençoar os lares, venha abençoar as famílias. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.